Olá a todos, muito boa tarde. Estou a começar um bocadinho mais cedo. Peço-vos desculpa por isso, mas realmente estou em mudanças e preciso de continuar o trabalho de empacotar coisas. Estou mesmo na reta final da saída e estou um bocadinho atrasada. Por isso estou a começar mais cedo. Antes de mais, bem-vindos e bem-vindas. Agradeço imenso por estarem aqui comigo nesta live. Vou primeiro pedir que comecem por dizer de onde é que me estão a ver, digam nos comentários de onde é que estão a ver e que deixem dúvidas ou questões que possam ter, algumas questões que queiram colocar, ou algumas temáticas sobre outros vídeos, questões até dúvidas sobre outros vídeos, estejam à vontade, está bem? Antes de começarmos realmente a temática da live de hoje, é muito interessante e eu desenvolvi este tema porque muitas pessoas me têm questionado e muitos pacientes me questionam se podem fazer esta técnica e esta prática de EFT nos filhos. E eu então resolvi desmistificar um bocadinho e de como é que o podem usar, porque se seguirem à regra a técnica que nós aplicamos em nós, adultos, provavelmente os miúdos não vão deixar fazer, conseguem fazer o quê? 30 segundos se tanto e depois vão desmotivar. E quando forem bebés e tiverem a mão neles é diferente, mas a partir de certa idade desmotivam. Também, e não vão achar graça nenhuma àquilo e não acham piada nenhuma. Então temos que arranjar aqui umas estratégias para dar a volta à situação. E realmente eu desenvolvi jogos e maneiras lúdicas de nós conseguirmos utilizar e com grandes resultados. Porque sabemos que as crianças já têm os meridianos desenvolvidos e nós trabalhamos com os pontos de acupuntura de alguns meridianos, e esses meridianos não são mais nem menos do que canais que têm a função de distribuir a energia, de entregar a energia aos órgãos. E se houver algum bloqueio energético, essa distribuição não será feita corretamente. Ao não ser feita corretamente, já estamos a dar abertura para se instalar uma futura patologia. Também já estamos a colocar um desequilíbrio energético no nosso organismo. Sempre que há uma sintomatologia, quando uma sintomatologia se instala, já a patologia tem muito tempo, tá bem? Pronto, isto foi apenas uma introdução enquanto vocês vão chegando. Estou muito agradecida e quero-vos agradecer imenso por as pessoas que nos acompanham, que acompanham as nossas lives, por os comentários que deixam, por as dúvidas que colocam. Muito obrigada, é uma partilha muito importante para todos. Partilhem também as lives, assim conseguimos chegar a mais pessoas, conseguimos que este conhecimento abranja o maior número de pessoas e que consigamos assim ter um amanhã melhor e ter um mundo melhor para todos nós. Hoje vamos falar dos pequeninos. Vão-me dizer nos comentários onde é que me estão a ver e as dúvidas que tenham vão colocando, tá bem? Não deixem estar que eu faço questão de responder a todas se não conseguir responder ao vivo, porque às vezes eu não vejo os comentários logo, não sei o que é que se passa. Eu responderei certamente noutras lives ou noutros vídeos que faça a gravação. Está bem? Obrigada e partilhem. Não se esqueçam, partilhem. É muito importante partilhar a informação. Hoje vamos falar sobre a EFT nos pequenotes e os jogos de EFT nas crianças. É possível fazer EFT em crianças? Claro que sim. Sem dúvida nenhuma. Tem resultados excelentes. Tenho que adaptar e tenho que colocar umas estratégias? Claro que sim também. Nós sabemos que uma criança tem que ser amada, porque uma criança amada vai ser um adulto que sabe amar. E nós temos a responsabilidade de formar os adultos da amanhã. E nós então temos que formar esses adultos que sejam com amor, para conseguir formar um mundo melhor. Se nós conseguirmos dar todo o amor a uma criança e uma criança que seja amada, é um adulto que vai saber amar. As crianças precisam de carinho, de beijos, de atenção, de que passem tempo com elas, de se sentir segura e protegida. Isto é muito importante para uma criança, está bem? É normal que elas tenham no seu dia-a-dia também, quando já estiverem na escola, os seus próprios bloqueios, as suas próprias situações desafiantes. Mesmo quando não estão na escola, em bebés, nós sabemos que eles trazem muita memória do parto e que a memória tem que ser limpa. O parto é uma situação muito traumática para os bebés, a saída de um ambiente para se adaptarem ao ambiente externo é uma dificuldade. Realmente ser bebé não é fácil, é muito difícil, é uma adaptação muito difícil. Nós adultos não temos essa sensibilidade, às vezes não percebemos isso, mas para eles é tudo novo, eles estão a aprender a viver num ambiente completamente novo.
E ao mesmo tempo que é muito interessante e muito giro, é uma descoberta, é uma situação desafiante e difícil, não é fácil. Pessoalmente, por isso é que eles também são muito agitados, os traumas que vêm do parto, está bem? Quando nós tivermos estas situações, nós podemos sempre recorrer à EFT para acalmar e para tratar. Uma criança também precisa, já mais crescidinha, de fazer e de conseguir fazer uma coisa que é muito importante. Ela já precisa de saber expressar e aprender a exteriorizar todas as emoções e sentimentos, os bons e os menos bons. E a EFT vai ajudar muito nisto. Principalmente quando eles já falarem, nós temos aqui um jogo e uma estratégia que os vai fazer falar, contar e jogar para fora essas emoções. E isto é excelente, isto vai evitar imensos traumas em adulto. Se nós conseguirmos desde pequeninos que numa brincadeira, num jogo lúdico, em que nós consigamos que eles ponham cá para fora todas essas emoções, mesmo que seja uma criança mais introvertida, é muito, muito bom. É excelente. E esta dica que eu vos vou dar e este método que eu desenvolvi com a minha prática, podem encontrar, não me parece, não sei se irão encontrar escrito, mas que eu desenvolvi com a minha prática e conforme fui fazendo, fui percebendo como é que poderia ser, vocês vão ver que as crianças vão conseguir expressar e vão conseguir verbalizar, às vezes com o exagero natural delas, mas pronto. Mas não interessa, mas a essência está lá e aquilo que é preciso jogar para fora vai ser jogado. E isto é muito importante. Então, estratégias que nós temos para usar a EFT. Enquanto são bebés e crianças que não falam, quando estão muito agitados, a chorar muito ou com dores, nós podem recorrer à EFT para atenuar estas situações e podem fazê-lo da seguinte forma. Não será como a técnica que nós conhecemos com as ligeiras pancadinhas nos pontos, também vamos usar os pontos. O ponto da mão, o ponto karité, nós vamos excluir. Bem? As frases de instalação nesta situação não iremos dizê-las, ou podem dizer só calma, relaxa, mas num tom muito suave. Podem pôr um bocadinho de música clássica, os bebés adoram. Mas vejam, porque cada criança é uma criança, mas nos pontos vocês podem fazer o que eu chamo uma EFT massajada. O que é uma EFT massajada? Eu não estou ali assim a tocar, a dar ligeiras pacandinhas nos pontos e a dizer as frases de instalação. Eu estou sim a fazer este tipo de movimento. Uma ligeira fricção, ou rotação, ou fricção ou uma rotação, ou uma fricção para a frente e para trás nos pontos. Eu vou friccionando. Estou entre 15 a 30 segundos. Vou friccionando, vou friccionando. Eu devia estar com as luvas, mas não estava. Não me lembrei aqui a recorrer à minha cara, mas eu estou em quarentena desde o início do mês. Vou friccionando e vou friccionando, está bem? É sempre este e volta ao alto da cabeça. Eu vou friccionando. Agora deixem-me-vos dizer, num bebê ou numa criança que não fale e que nós estamos nestas situações, ou que está muito agitado, ou que está com dores, ou que está a chorar muito, ou seja o que for, o mais importante é usar estes pontos. Está bem? Não é tão importante o ponto da clavícula como o ponto de baixo do braço. Também são pontos menos importantes, mas podemos também recorrer a eles e fazermos a prática toda. Mas estes são muito importantes. Aliás, eu conto-vos aqui uma história. Eu tenho um filhote, vai fazer 7 meses, tem 6 meses e meio. Daqui a sensivelmente 15 dias faz 7 meses. E o Guilherme, que é o nome dele, quando ele era mais pequenino, o pai, sem saber, um dia ele estava a chorar para adormecer. Às vezes os bebés têm estas coisas de vencer o sono, e o pai, sem saber, de repente começa-lhe a fazer assim, fazia-lhe assim aqui. Isto é um ponto da acupuntura, que é o 3PC, e ele fazia isto. E o Guilherme adormecia instantaneamente. Isto aconteceu N vezes, até que ele percebeu e conseguiu saber como é que havia de dar a volta à situação, e depois já não funcionava tão bem. Mas até ele
perceber e saber como é que havia de, funcionou excelente. Isto foi umas semanas largas. Foi muito bom. Nós aqui podemos usar, normalmente na FT usa-se o ponto da sobrancelha, da lateral da sobrancelha, mas também acaba por estimular e por haver algum estímulo e algum desbloqueio no 3PC. Está bem? Vamos fazendo então como se fossem os tais esfregaços nos pontos, principalmente da face. E fazemos tantas vezes, tantas rodadas, quantas forem necessárias até acalmar, e podemos fazer os dias que forem necessários. Bem? Isto em bebés e em crianças que não falam. É a técnica da FT massajada. Eu chamo-lhe isto, vocês não vão encontrar isto escrito em lado nenhum, está bem? Ou poderão encontrar quando eu escrever, mas de resto não vão encontrar. Mas isto fui eu que desenvolvi, foi com a minha prática, e estou-vos a ensinar e a dar esse conhecimento que eu desenvolvi, está bem? Agora, em crianças que já falam, utilizo outro método. Utilizo um método em que pegam num bonequinho, no amiguinho, por exemplo, se tiverem um amiguinho de dormir, é uma boa opção. Ou outro amiguinho que eles gostem, com que eles brinquem, que é o amiguinho das histórias. É o nome que eu dou ao bonequinho. É o amiguinho das histórias. Então o que é que eles vão fazer? Eles vão chegar a casa, isto pode ser feito como uma meio de conexão entre pai e filho, ou mãe e filho, entre progenitor e filho. Também para vocês também saberem como é que correu o dia e conseguirem que ele tenha esta prática de colocar cá para fora estas emoções e sentimentos, que para exteriorizar estas emoções, olá Diogo, bem-vindo, para estimular estas emoções e sentimentos, expor cá para fora, e também podemos conseguir assim ficar a saber o que é que se passou no dia dele, e começamos a realmente a ter quem nos conta a história do que é que aconteceu, e uma forma de exteriorizar e depois de acalmar essas emoções. Aqui conseguimos, com esta situação da FT, e com este jogo, com esta brincadeira, conseguimos realmente dar a volta a N bloqueios que às vezes temos, para conseguir que em certa idade eles exteriorizem, nos contem e falem, e acalmem e vivam tranquilamente e saibam resolver-se a si próprios com essas emoções. É uma maneira excelente. É o bonequinho da história. Então o que é que o nosso pequenote vai fazer com o bonequinho da história? Vai fazer o jogo de contar a história. E o jogo de contar a história ele vai fazendo festinhas, a tal FT massajada, nos pontos da FT no bonequinho, que é para depois fazer nele, para não se importar, nos pontos no bonequinho, e vai contando a história do seu dia. Olha, amigo, eu hoje estive a brincar com o João e com a Maria, e depois pulei e saltei, e vai contando o que aconteceu no dia a dia. Conforme vai contando, vai massageando nos pontos. E depois brinca, mas vai fazendo isto no bonequinho. E conta a história do dia dele, e conta, e depois caí, magoei-me no joelho e chorei muito, e depois a professora veio a Guida e zangou-se comigo e pôs-me de castigo, e conta tudo. E está a exteriorizar aquelas emoções e aqueles sentimentos, bons e menos bons, que teve no decorrer do seu dia, e está a contar ao amigo e está a pôr cá para fora. E nós estamos só a ouvir a história. Estamos a ouvir, e se ele precisar de ajuda de saber onde é que, quais são, é normal que ao início precise, onde é que vai fazer a massagem, a festinha, podemos dizer a festinha ao amigo, e conforme vai contando a história. E o amigo, se ele perguntar, mas porquê é que eu estou a contar a história e a fazer festinhas? Que é para o amigo ficar mais tranquilo ao ouvir a história, e para o amigo não ficar triste e não ter pena desta história, e assim o amigo não fica triste. Pronto, e fica bem, e fica tudo bem. Pronto, e ele, nesta linguagem simples, adaptada à idade, adaptada à criança que temos à nossa frente, vai perceber e vai ir no jogo. Passamos à outra fase, à fase em que é realmente, ok, já contou a história, já fez a FT massajada ao amiguinho, agora é a altura de contar a ele, a fazer nele próprio. Temos duas hipóteses. Se ele deixar que seja a mãe ou o pai ou a avó, o progenitor que está a fazer este trabalho com ele, ou a professora na escola, no Brasil, por exemplo, é muito usado nas escolas o FT para acalmar crianças, as turmas a certas alturas, há pausa nas aulas, nas escolas, e depois fazem-se práticas de FT. Pronto. Olá, Mar, tudo bem?
Aqui em Portugal ainda não há tanto esta prática, mas pronto, seja quem for a pessoa que estiver a fazer a prática de FET, vai então, se ele deixar, se a criança deixar, faz a pessoa. Se a criança não deixar, quiser ser ela própria a fazer, faz. E então é o passo seguinte do jogo. Ok, já contaste a história ao teu amiguinho e já fizeste a massagem e as festinhas ao teu amiguinho. Agora vais fazer para ti. Também precisas. O teu amiguinho já sabe a história toda. Agora é a tua vez de fazeres. Ok, e então ele começa a contar a história do dia. Se calhar às vezes já não vai bater bem certo com a história que contou ao amiguinho. É normal, é da idade, mas a essência vai lá estar e vai libertar o que tiver que libertar. E então vai começar a contar, fazendo a FET massajada, vai começar a dizer: eu hoje fui brincar com o Francisco e depois estávamos a brincar e sem querer eu caí e bati-lhe e depois veio a professora e pôs-me de castigo e ele também me bateu e chorei, e continuamos assim a contar a história e fazendo, ou o progenitor a fazer nele ou ele a fazer nele próprio, e até chegar ao fim. Aqui temos as etapas todas da FET. Temos realmente as pancadinhas nos meridianos, o desbloqueio dos canais de energia, dos meridianos de energia, e a boa entrega, desculpem a palavra, da energia aos órgãos. E temos a ressignificação cerebral, porque estamos a usar, não são bem frases de instalação, mas estamos a ressignificar, porque estamos a colocar e a contar a história, e estamos a colocar cá para fora as emoções, estamos a trazer ao consciente essas emoções, e depois naturalmente o cérebro vai ressignificando. Amém? É muito interessante esta estratégia para crianças até mais ou menos até aos 10 anos. Depois, mais que isso, já teremos que usar outra forma, já vos digo, a partir dos 10 anos, mas é muito interessante porque eles acham muita graça, é uma brincadeira, é um jogo, e eles alinham e nem percebem que estão a fazer um processo terapêutico. E estão a fazer um processo terapêutico excelente e com excelentes resultados. E vocês, se aplicarem isto e fizerem isto, vão ver que o vosso filho vai começar a ter níveis de agitação muito menores, vai ser uma criança muito mais calma, muito mais tranquila, e vai naturalmente libertar de todas as emoções acumuladas dos dias, bem? As boas e as más, todas. A partir dos 10 anos nós já usamos outra estratégia. Bem? O que é que nós fazemos? A partir dos 10 anos nós já usamos a técnica idêntica à do adulto. Claro que aqui podemos adaptar a linguagem. Já usamos o ponto karité, está bem? A partir dos 10 anos, e já não é massajada a FET, não é com os círculozinhos ou como se estivéssemos a esfregar, já é com as pancadinhas normal da técnica original, e já dizemos as frases de instalação. A única situação que pode acontecer aqui é que as frases de instalação às vezes não consigam ter uma linguagem tão elaborada como temos num adulto, porque a criança, mesmo com 10 anos, não vai bem perceber o que é o significado e o que é que aquilo quer dizer. E então tentamos que as frases de instalação tenham uma linguagem mais adequada à própria idade da criança. Mas é a mesma coisa. Vai contar a história do dia, o que se passou, e vai colocando as pacadinhas, conforme vai contando a história, vai dando as pacadinhas nos pontos. Crianças mais extrovertidas, vai ser fácil perceber aquilo que se tem que trabalhar. E se calhar não é preciso contar a história, basta pescar aquela emoção ou aquele sentimento que nós achamos que poderá bloquear ou poderá um dia vir a causar outro tipo de situações mais preocupantes, mais graves, e até outras patologias no futuro. Num adulto, em adulto, sabe, depende da situação da vida, depende depois de vários fatores, como é óbvio. Mas pronto, prevenimos já. Em crianças que são mais introvertidas e que não têm tanta abertura para contar e para falar e para... Então vamos fazer a mesma técnica. Vai contar a história. Vai dando pacadinhas e vai contando a história do dia dele e do dia dela. Aí, para que é que eu estou a fazer isto? Estou a fazer isto só para ficares mais calmo e para deitares cá para fora tudo o que se passou. Numa criança de 10 anos já conseguimos que ele perceba para que é que estou a fazer isto nesta linguagem. Bem? É tão simples quanto isto. Tem para as três idades, vá lá, 3 faixas etárias para usarem
é muito fácil, podem começar a aplicar logo desde pequeninos, bebezinhos, mal nasceram. Não tem problema nenhum, não tem contraindicação nenhuma, tá bem? E vão ver que vão ficar muito mais calmos e vai ser muito mais benéfico para os vossos filhos ou para as crianças com que vocês trabalham, até se forem educadores, podem usar, experimentem, façam a experiência. Experimentem, usem a técnica. Eu depois hei de pôr um post escrito nas páginas onde descrevo e onde está escrito isto que estou a falar, se para vocês for mais fácil e tiverem melhor acesso. Também vai ficar nos canais, liberada a aula nos canais do YouTube, por isso também podem sempre ver quando precisarem. Alguma questão, dúvida que tenham também é só me dizer. Coloquem nos comentários que eu... olá Nélia, bem-vinda, que eu vos respondo. Dúvidas que tenham, questões que queiram colocar, é só dizerem. Não vos tomo mais do vosso tempo. Digo-vos só que temos o nosso e-book de FET, se quiserem aprofundar esta prática, não para os meninos, como foi hoje a temática, mas para o geral, temos o e-book gratuito, é só descarregarem na nossa página. Em qualquer uma das nossas páginas têm acesso e podem ir descarregar o e-book, está bem? Não têm custos nenhuns. Vamos começar, a partir da próxima semana, as conversas de coração aberto, em que vamos ter todos 2 vezes por semana ou 1 vez por semana, depende, vamos ver o que é que eu consigo, mas pelo menos 1 vez por semana vamos ter certamente um convidado expert numa área a falar com vocês sobre uma temática que seja interessante e que a pessoa ache que naquele momento faz sentido partilhar convosco. Tá bem? Estejam atentos, começamos dia 12. Com a primeira conversa às 6 horas, no próximo 2 a 8, no próximo domingo às 6 horas. Entretanto, na quarta-feira, talvez não consigamos ter a live, porque é a minha mudança, vamos ver se consigo na quinta, senão só será no domingo, mas eu digo-vos algumas coisas nas páginas, está bem? Muito obrigada por estarem aqui, também temos a decorrer o nosso sorteio do livro de... desculpem, da Inês Gaia. Vão às páginas, vejam, está lá a explicação toda. Obrigada, um bom resto de dia para vocês. Espero que tenham gostado. Alguma questão que queiram, comuniquem. Deixem no comentário que eu terei todo o prazer em vos responder. Obrigada, gratidão, fiquem bem.